Caros amigos telespectadores, graça e paz a todos vocês, em o nome de Deus o Pai e de seu Filho Jesus. Nós hoje vamos falar a respeito de uma família muito amiga de Jesus. Uma família que morava numa aldeia que se chamava Betânia, ao lado de Jerusalém. É a família de Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Nós vamos ver que Jesus teve vários episódios com as pessoas dessa família, ao longo dos evangelhos. Nós vamos tratar hoje de um episódio que aconteceu entre Marta e Maria. Vejamos o que nos diz o Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10, versos 38 até 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, nós vemos aqui, no começo dessa narrativa, que Jesus estava indo para Jerusalém. E no caminho, ele resolveu passar por essa cidade de Betânia. Aí, ele se hospedou na casa de Marta, que é a irmã de Lázaro, na verdade, na casa de Lázaro. E aí, chegando, como era seu costume, ele passou a pregar a palavra de Deus. Marta corria para lá e para cá, atendendo os convidados, porque Jesus viajava com todos os apóstolos. Então, essa hospedagem era algo mais ou menos complicado. E Marta cuidava de todos esses afazeres. Maria, por sua vez, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha a dizer. Vamos ver mais no Evangelho de Lucas. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então Marta, ela se aborreceu com a irmã, porque ela estava a servir todo mundo e a irmã dela, ouvindo o que Jesus tinha a dizer. E ela foi reclamar com Jesus, para que ele repreendesse a Maria, para que Maria fosse ajudar a Marta. Vamos ver o que responde Jesus. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vamos ver hoje todas as implicações desse conhecimento de Jesus com essa família e do que representa esse trabalho de Marta e essa parte que Maria escolheu. A Bíblia não pode ser interpretada em função de um verso aqui, um verso ali. Muitas pessoas, ao invés de conformarem o seu pensamento à Escritura, elas vão pensando uma coisinha ali, de forma a usar a Escritura para provar os seus pensamentos. Se você pegar um verso aqui, um verso ali, outro lá, interpretá-los da maneira que lhe aprouver, você prova qualquer coisa. Só que não é assim. A Escritura interpreta a própria Escritura. Quando você pega uma parábola, quando você pega um verso, você tem que ver aquele verso dentro do contexto geral do capítulo.
dentro do momento histórico em que ele aconteceu, dentro da individualidade do profeta. Apesar da Bíblia ser a palavra de Deus, virtualmente, literalmente, a Bíblia é uma produção do Espírito Santo de Deus. Deus usou os profetas e os apóstolos para deixar as suas palavras, os seus preceitos escritos para todo sempre. Mas cada livro se refere a uma época. No livro de Isaías, Israel estava sendo invadido pelos assírios. No livro de Lucas, os fariseus contendiam com Jesus. Eles não acreditavam que ele era o Messias prometido. Então, cada livro tem uma peculiaridade. O livro de Jó foi escrito há 4.000 anos atrás. Talvez o livro mais antigo da Bíblia, escrito por um autor não hebreu, por um autor que não fazia parte do povo de Deus, para nos mostrar o quê? Que a presença de Deus já era uma constante em toda a humanidade. Então, cada livro tem uma peculiaridade, cada livro tem algo que, dentro do conceito geral, tem que ser considerado. Então, cada parábola, cada verso, cada salmo, cada coisa tem que ser considerada dentro do que diz a Bíblia como um todo. E é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos avaliar o que significa tudo isso nessa história dentro do contexto geral dos evangelhos. E dentro desse contexto geral, nós temos na Bíblia alguns exemplos extremamente significantes, como o caso do bom ladrão que foi crucificado ao lado de Cristo. Nós ainda teremos oportunidade de falar com muita particularidade a respeito desse caso. É algo que nos traz uma lição muito grande, como esse caso também de Marta e Maria. Marta estava envolvida em muitos serviços. Ela estava servindo ali, atendendo a todo mundo. E Jesus está dando a mensagem do reino, a palavra de Deus. E Maria, o que ela fez? Ela foi ouvir a palavra de Jesus. E sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Marta, aborrecida, foi reclamar com Jesus. Marta amava a Jesus, tanto quanto a sua irmã. Ela não tinha a intenção de faltar ao respeito com Jesus. Ela não tinha a intenção de interromper o discurso de Jesus. Ela estava simplesmente aborrecida com a sua irmã. Ela não se ocupava também de futilidades, de coisas vãs. Ela estava fazendo uma coisa que precisava ser feita. Atender aos hóspedes, servir aos seus hóspedes. E em outras ocasiões do Evangelho, é ressaltada essa diferença entre as irmãs. Nós não podemos nunca esquecer que elas amavam a Jesus, assim como Lázaro, e elas tinham um maior respeito pelo Senhor. Elas tinham também um conceito a respeito do cristianismo muito elevado, muito superior a toda aquela população da Judéia. Tudo leva a crer que o relacionamento de Jesus com essa família era anterior ao seu ministério. Eles eram conhecidos, usuais. Eles se conheciam antes de Jesus iniciar o seu ministério. Eles eram todos amigos de Jesus. Vejamos o que nos diz também Lucas no seu evangelho a esse respeito. Desculpe, João. Essa história é referida no evangelho de Lucas e no evangelho de João. Nós vamos usar os dois livros
para avaliar esse relacionamento de Jesus com essa família. Evangelho de João, capítulo 11, verso 5. Ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Eles eram conhecidos de alguma data anterior ao ministério de Cristo. Antes desse acontecimento, o João nos narra a morte de Lázaro. Lázaro havia morrido. Ninguém sabia. Jesus sabia, porque Jesus é Deus encarnado. Jesus, apesar de ser o homem Jesus, ele também é a pessoa do Verbo de Deus. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele assumiu a forma de servo durante o seu tabernáculo aqui na terra. Mas ele é o Verbo de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. Cristo é o Verbo de Deus. A pessoa de Jesus Cristo é o Verbo de Deus encarnado. Jesus é tanto homem como Deus. Então, Lázaro havia morrido. Jesus recebeu a notícia, mas esperou. Esperou durante 3 dias para ir até onde Lázaro havia morrido. Até onde ele estava já sepultado. Os judeus sepultavam as pessoas em túmulos cavados na rocha, fechados com uma pedra. Quando Jesus resolve, enfim, ir até onde Lázaro havia sido sepultado, o que acontece? Marta, sempre mais ativa, quando ela percebe que Jesus se aproxima, ela vai ao encontro de Jesus. E Maria fica em casa com as pessoas que estavam ali a consolá-los. Quando morria alguém, no meio dos judeus, eles ficavam vários dias não velando o corpo, mas chorando pelo morto, consolando-se uns aos outros. Era um costume judaico. Vamos ver novamente o que diz o apóstolo João a esse respeito. João, capítulo 11, versos 19 e 20. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Ambas amavam a Jesus. João já nos disse isso. Só que cada uma tinha uma personalidade diferente. Marta era ativa. Ela servia com trabalho, com muitos serviços. E Maria, mais atenciosa, mais contemplativa, mais atenta na palavra. Raramente um cristão tem em si equilíbrio de todas as qualidades. Cada um recebe um dom de Deus. Um gosta de estudar a palavra, outro é uma pessoa piedosa, gosta de fazer caridade, o outro gosta de servir. Cada um recebe um dom. E ninguém deve ser forçado além daquele dom que recebeu. Um tem o dom de contribuir com alegria. O outro tem o dom de estudar, o outro de ensinar, o outro de trabalhar. Cada um tem um dom que tem que ser respeitado. Mas nós vamos ver no nosso estudo de hoje que existe um dom superior a todos os outros, que é a boa parte, que não será tirada de ninguém.
O que Jesus quis dizer com as suas observações às duas irmãs? O que ele disse para Marta? Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. O que ele quer dizer com isso? O trabalho, as riquezas, a glória do mundo. Tudo isso não tem valor nenhum para Jesus. Não tem valor nenhum no reino de Deus. Esse nosso trabalho insano do dia a dia, a busca da subsistência, da honra e glória entre os homens, isso, perante o reino de Deus, não vale absolutamente nada. Todas as riquezas do mundo se esvaem na morte do homem. Mas a palavra, essa é eterna. Vamos ver agora o que nos diz o evangelista Marcos. Marcos, capítulo 13, verso 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Isso é o que diz Jesus. A palavra de Deus é superior a tudo o que você possa obter nesse mundo. Porque tudo que você conseguiu nesse mundo se esvai na morte. Mas a palavra permanece. Então a única coisa necessária é crer no trabalho de Cristo, na palavra de Cristo. A Escritura é a palavra de Cristo. É a palavra de Deus, é a palavra de Cristo. Crer na Escritura, aprender a respeito de Deus, conhecer a Deus, é a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa. Não é pelo fato da pessoa não ser cristã que ela não tem a obrigação de conhecer a Deus. Os preceitos de Deus foram dados para toda a humanidade. Não é pelo fato da pessoa não ter ouvido, não conhecer, ser de outra religião, que ele deixa de ter a obrigação de conhecer a Deus, de ouvir a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Por quê? Somente Cristo é a porta, somente Cristo é o pastor, somente Cristo é o caminho. Quem não conhece a Cristo, o que acontece? Vamos ver agora no Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus, no nome do unigênito Filho de Deus. Essa é a única coisa necessária a que Jesus se refere. Receber o conhecimento, receber a graça de Deus. O que não justifica a passividade e a entrega do cristão. Maria não estava ali passiva, não estava ali entregue, ela estava ativamente ouvindo a palavra de Deus. Ela estava ali ativamente ouvindo a palavra de Cristo. Conhecendo a Cristo, conhecendo a Deus, isso não é passividade de forma alguma. Não é passividade de forma alguma. O apóstolo Paulo ordena aos crentes que trabalhem, que lutem por sua vida, a par de ouvir a palavra, a par de estudar. Nós temos tempo para fazer tudo isso. Se você acha que não tem tempo para Deus, é hora de começar a pensar muito seriamente que Deus não tem tempo para você. Porque Deus escolhe e chama aqueles a quem quer. Aqueles que estão alienados de Deus, foram alienados por Deus. Aqueles que vêm a Cristo foram chamados por Cristo. Mas vejamos o que o apóstolo nos diz a respeito do trabalho. Os crentes, no tempo apostólico, muitos deles achavam que a vinda de Cristo era iminente, que o final do mundo era iminente. Então muitos deles não trabalhavam mais.
não trabalhavam mais, viviam ociosamente, esperando a volta de Cristo. Vejamos o que nos diz o apóstolo Paulo. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então, o ouvir a palavra de Deus, o conhecer a Deus, é algo que deve ser feito obrigatoriamente por todo mundo, sem interferir na sua vida, no seu relacionamento com a família, no seu trabalho. Nós temos tempo para muita coisa. Agora, o que Jesus disse para Maria? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. De tudo isso que nós temos que fazer na nossa vida, a boa parte é conhecer a Deus. A boa parte é ouvir a palavra, é estudar a palavra, é conferir a palavra que você está ouvindo na sua igreja, num programa, seja lá onde, se essa palavra é realmente procedente da Escritura, ou se são palavras vãs. O fato de ouvir traz em si uma responsabilidade. Você tem que conhecer a palavra para saber se o que aquela pessoa está dizendo é real, seja ela quem for. Seja ela um ministro religioso, seu pastor, seu sacerdote, seu padre, seu ministro, seja lá quem for. A autoridade da igreja não está nos seus ministros. A autoridade da igreja provém da palavra de Deus. Então, você tem que estar atento. Aquela pessoa está falando as palavras de Cristo? Ela está falando as palavras de Deus? O que são as palavras de Deus? A palavra de Deus é a Bíblia, é a Escritura. O que tiver fora disso são palavras de homem que não merecem crédito de forma alguma. Maria escolheu ouvir a palavra e ela amava Jesus. Essa Maria, irmã de Marta, que quedou-se ouvir a palavra de Jesus, é a mesma Maria que quebrou um vidro de bálsamo e ungiu a Jesus antes da sua sepultura. Essa Maria que ungiu a Jesus não é Maria Madalena, não é uma prostituta. Os fariseus achavam que todas as pessoas que não fossem do seleto círculo deles eram publicanos, eram pecadores, eram prostitutas. Eles não pensavam muito em condenar as pessoas. Mas essa Maria que ungiu a Jesus é Maria, irmã de Marta e Lázaro. Como está escrito no Evangelho de João. João, capítulo 12, verso 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Na verdade, Jesus amava Maria, como amava Marta, como amava Lázaro. Mas a esta Maria, que quedou-se aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra, foi concedido uma honraria dentro da Bíblia que não foi concedida a ninguém mais. A ninguém mais. Vejamos o que diz Jesus. No Evangelho de Marcos, dessa vez. Capítulo 14, verso 9. Isto é uma ordem que Jesus está dando aos seus apóstolos. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então nós acabamos de ver que Jesus ordena aos discípulos que registrem nos evangelhos essas ações de Maria.
Maria é um exemplo que foi colocado por Jesus para que nós tenhamos essa consciência do que é realmente importante. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E só se conhece a Deus através da palavra. Conhecer o amor de Deus que excede todas as expectativas. O que nos diz o apóstolo Paulo? O que é o amor de Deus? O amor de Deus só existe em Cristo, através de Cristo e por Cristo. E ele nos diz no livro de Romanos, capítulo 8, versos 38 a 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é esse amor que se manifesta em Jesus para Maria, que escolheu ouvir a palavra, que escolheu ouvir a boa parte. O cristão, quando conhece realmente a Deus, quando conhece realmente a Cristo, é porque ele é amado por Deus, porque ele foi chamado por Deus. Aquele que rejeita a Deus foi antes rejeitado por Deus. Mas ele pode ainda ser chamado. Todos nós, digamos, cristãos, somos chamados em um determinado momento de nossa vida. Ninguém nasce cristão. Ninguém nasce cristão e ninguém tem em si a capacidade de se voltar espontaneamente a Deus. Nós temos que ser chamados. Mas isso é precedido por algo que vem de dentro do homem, de Deus para o homem. O desejo de conhecer a Deus. Essa é a lição que temos em Maria. O desejo de conhecer a Deus é algo que precede a regeneração do homem. Quem não tem esse desejo de conhecer a Deus, não está no caminho de salvação. Essa é a lição que Jesus nos traz a respeito de Maria. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.